O QQQ foi buscar um GEX lá no extremo, os 485, representado por GEX 6. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no gráfico de 5 minutos do QQQ e vamos entender o que aconteceu ontem. Ontem foi um dia bem atípico, de novo, com comentários aí, com pronunciamentos do presidente Trump, que acaba que faz muito preço no mercado, né? Então, como vocês podem ver no começo do dia, o ativo estava praticamente no 0 a 0 aqui, e logo no começo do dia ele anunciou que queria anunciar mais tarifas, tá? Então, o mercado começou a já cair, e aí, se não me engano, por aqui, por volta dos meio-dia aqui, ele já tinha anunciado que teria mais tarifas de 25% em carros, né? Em carvão, algumas outras coisas. Então, assim, gente, nesses dias são dias atípicos que saem notícias que ninguém estava esperando e os movimentos são bem bruscos, como vocês podem ver por aqui. Então, é difícil você fazer uma análise muito precisa em relação ao dia de ontem. Ontem foi um dia bem difícil, né? Praticamente, por mais que aqui nesse GEX 5 respeitou uma, duas, três vezes, mas o ativo não segurou. Depois respeitou esse nível também uma, duas vezes aqui. Depois caiu mais e foi buscar essa concentração no gama dos 485. Olhando para o SPY, pode ver que o ativo até tentou começar uma movimentação de alta, porém rejeitou, caiu forte, tentou respeitar esse nível de put suporte aqui, como vocês podem ver. Ele consolidou, continuou caindo, caiu, e foi buscar esse outro nível aqui do 1 day min, tá? Então, de novo, um dia bem difícil aí. Olhando agora para a Nvidia, ela foi contra o mercado, ela já abriu com um gap de baixa forte, continuou caindo, chegou a respeitar esse put suporte aqui por um tempo, depois caiu mais e foi buscar um day min, tá? E aí consolidou nessa faixa de preço. A Apple, como vocês podem ver, começou subindo aqui no começo do dia, foi buscar essa resistência de call perfeitamente e aí rejeitou, né? Rejeitou, caiu praticamente o dia inteiro aqui no dia de ontem. Por fim, a Tesla, que vinha de uma movimentação muito forte nos últimos dias, abriu com um gap de baixa. A princípio respeitou esse gags aqui, né? Mas depois passou com tudo e foi caindo até o GEC 5. Chegando nesse preço, ele tentou respeitar, né? Ficou um tempo aqui travado. E aí no final do dia perdeu esse preço. Nos últimos 15 minutos do dia conseguiu recuperar esse preço, finalizando próximo dos 271. Agora eu estou dentro da plataforma do MentorQ, que é onde eu tenho essas informações, tá? Então eu consigo ver com detalhes a exposição de gama por strike. Então, estou aqui no gráfico do QQQ, 0DT, dia 26, que foi ontem, na parte da manhã. Aqui nós vemos as concentrações. Então, barra vermelha, concentração negativa, barra verde, concentração positiva. Então, nós víamos que era gama negativo, né, que provavelmente o mercado iria cair, ou pelo menos consolidar nessa faixa de preço aqui. Não ia ter muita força para subir. E naquele momento, a maior concentração de gama era nos 488, que foi exatamente onde ele inicialmente achou um suporte. Ele consolidou aqui por um tempo, só que infelizmente essa concentração do gama aqui dos 485 começou a subir, e aí o mercado foi buscar esse preço. Então nós conseguimos ver aqui avançando no tempo
Como vocês podem aqui, meio de meio, o cenário já mudou e a maior concentração de gama é no 485 e foi exatamente onde o ativo foi buscar até o final do dia. Olhando para o mesmo gráfico agora da Apple, dia 26, 0DT, 10,5, nós víamos que a maior concentração era no 225. Da mesma forma que os 485 foi um suporte para o QQQ, os 225 foi uma resistência para a Apple. Esses níveis do gama, eles puxam o preço. Depois que chega nesse preço, nós precisamos analisar para ver se aparece gama na parte de cima, que foi o caso do QQQ, então o ativo continuou caindo, ou no caso da Apple, não apareceu gama para cima. Então o mercado foi e caiu. Ele não teve força, o mercado inteiro caiu, a Apple caiu junto. Como vocês podem ver durante o dia, não tinha interesse na parte de cima e foi por isso que o ativo não puxou para cima. Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nos dados para o QQQ e ver para onde que o ativo pode ir agora nos próximos dias. Bom, a sazonalidade continua ainda levemente positiva. Momento está neutro, volatilidade caiu um pouco, tá neutra também. E as opções aqui tá baixo. Então, quer dizer que os bears voltaram no controle. A condição do gama também voltou para o negativo, infelizmente. Se nós olharmos aqui as próximas expirações, nós vemos que para o dia de hoje, 480 é alvo. Para o dia de amanhã, temos um alvo aqui nos 470, mas parece um pouco distante. Nós vemos bastante gama positivo, então pode acabar puxando mais o preço para cima do que para baixo, pelo menos até amanhã. E para o dia 17/4, que é a maior expiração para o mês de abril, nós vemos que, infelizmente, ainda não tem tanto interesse do mercado na parte aqui de cima, porém ele está numa faixa de preço que não tem muita decisão aqui, tá? Então o ativo pode subir facilmente, ele pode cair facilmente para os 475 aqui. Então, a princípio, nós temos uma força muito maior aqui para os 475 do que para subir. Mas, de novo, aqui não, é um ponto indecisivo para o mercado. Tá? A pedido do Fabiano, vamos dar uma olhada no PBR. Bom, é um ativo que tem pouca liquidez, tá? Em opções, mas vamos lá. Então, nós temos um gama positivo aqui próximo do spot, tá? 14,5. Para o dia 4/4, mesma coisa. Para o dia 17/4, nós vemos uma quantidade de gama aqui para os 14. De novo, é um ativo que tem pouca liquidez, pouco interesse, então nós não temos muito o que dizer, porque tá entre 14, um gama negativo, e um gama positivo nos 14,50. A diferença de 50 cents aí não quer dizer muita coisa. Ano que vem, né, que aparece aqui, nós temos o interesse na parte de baixo, mas na minha visão, esses gamas para um vencimento tão distante não quer dizer muita coisa, tá? Então não levo muito em consideração esse interesse aqui, por exemplo, no 10 aqui, tá? É um ativo com pouca liquidez, e nós não temos muito que dizer a partir do gama. Olhando para esse modelo de 5 dias, nós vemos que ele movimenta, né, um ativo que movimenta em dólar, uma faixa de preço bem estreita. Então, de novo, não é um ativo que você consegue fazer muita coisa. Mesmo venda de volatilidade, né, vendendo os 15,24 e vendendo os 13,42, é uma faixa de preço muito pequena. O ativo, como vocês podem ver, acaba passando para cima, acaba passando para baixo. Então, é um ativo que eu não operaria.
Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nós trazemos essa análise todo dia. E se você quer fazer que nem o Fabiano, deixar nos comentários algum ativo que você tem interesse, que eu comente, que eu olho no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.